Então, gente, hoje, para a gente continuar, nós vamos fazer uma revisão daquilo que falamos na semana passada, um pouco sobre a formação do mundo, aquilo que a gente chama da cosmogonia, que não é só do curso em Milagres, mas é também do caminho do coração. Como é que o caminho do coração e o curso em Milagres, no que eles se apoiam, né? E qual é a ideia geral da formação do mundo? A gente falou, e eu vou repetir rapidamente aqui para vocês. Agora nós estamos mais experientes, um pouquinho mais experientes. A segunda vez a gente pega algumas coisas que escaparam na primeira, né? Então, gente, como eu falei para vocês, assim, segundo o curso e o caminho do coração, tudo que existe é o Criador, tá bom? Isso é o que existe, é o que é real. O Criador é um campo, de fato, um campo de infinitas potencialidades, de infinitas possibilidades, de infinita liberdade e infinita criatividade. Isso é o Criador. É um campo, não é uma pessoa, um ser que está em algum lugar, que veste uma roupa branca, enfim, que tem uma barba. Um velho de barbas brancas. Não é nada disso, gente. É um campo de possibilidades infinito, de criatividade infinita, né? E esse Criador recebe, dependendo do lugar, do tempo, ele recebe um nome diferente. Então, em alguns lugares, ele é chamado de o Pai, né? Ou ele pode ser chamado de a mente una, como falamos, né? Os esotéricos mais tradicionais, é a mente una, né? Gurdjieff chamava do absoluto, os Ishais chamam do ascendente, mas também pode ser chamado do amor, ou é a realidade, uma vez que a única coisa que é real é a existência desse Criador, tá bom? Jesus se referia a ele como sendo o Pai, né? O Pai que não é, como a Cintia explicou, não é exatamente um Pai homem, né? É o Pai, a fonte, né? Bom, essa coisa do Pai ser masculino já é uma distorção da tradução do aramaico para cá, tá bom? Então, o Pai, né? E aí nós falamos o seguinte, ele é esse campo, esse Deus, vamos dizer assim, que é a palavra mais conhecida, embora, como eu falei para vocês, tenha uma má reputação por todas as coisas que foram feitas em nome dele, né? Não que ele tenha feito, não fez nada, né? Que ele fez fomos nós, né? Esse Deus, esse Pai, ele cria, porque é da natureza dele ser criador. E aí eu falei para vocês, escreve aí que essa é a primeira frase importante desse modelo. É assim, o Criador, gente, ele cria pela extensão de si mesmo. Tá? Então, o Criador, ele cria pela extensão de si mesmo. Ele se estende e cria a sua criação. Tá bom? Isso é absolutamente essencial. O que significa? Significa que, à medida que o Criador vai criando a sua criação, ele vai compartilhando com a criação todos os seus próprios atributos, tudo aquilo que ele é, a sua criação é exatamente igual. E entre ele, o Criador, e a criação, não existe nenhum buraco, não existe nenhum vácuo, nenhuma diferença, nenhuma distância. Então não existe ele aqui, o pai aqui, o filho ali, e no meio um vácuo, um nada. Não existe isso. Acho que uma forma de explicar isso que eu gosto muito e que ele fala bastante no texto do Caminho do Coração é que é como se o Criador fosse o oceano todo e nós somos as ondas, sabe? Assim, as ondas são o próprio oceano, mas ela é também onda, sabe? Então assim fica fácil de entender, né? Onde nós estamos e onde está esse Criador, né? Onde está tudo, né? É o próprio oceano e nós somos as ondas, né? Bonito. E quando o pai cria o filho, que é a sua criação, a gente diz, quantos filhos o Criador cria? Um só, né? Porque para ele criar dois, ele teria que criar um filho aqui, outro ali, e no meio o vácuo, que não existe. Então a criação é uma continuidade, gente, é uma extensão contínua, que não existe separações, não existem divisões nessa criação. Isso é muito importante. Então daí vem toda a confusão, né, do filho único. Né? Então o pai só tem um filho, é o filho único, unigênito, como a gente diz. Né? E essa criação, gente, dentro do curso em Milagres e do Caminho do Coração, ela é chamada de Cristo. Né? Então, Cristo é a criação do Criador. Cristo, que significa em grego o ungido, aquele que recebeu os atributos do próprio Pai. Então Cristo é a criação que tem exatamente os mesmos atributos do Pai. Ou seja, Cristo é eterno como o Pai,
é poderoso, todo-poderoso como o Pai, é criador como o Pai, exatamente, e assim como o Pai, que vive imerso no amor, que é puro amor, também é chamado de amor, Cristo é puro amor também. E essa é a realidade. Isso é o que existe, isso é que é a única coisa que é real, tá bom? Então, nesse nível de existência, a única emoção que existe é o amor. E não existe nenhuma distância, nenhuma separação, nada. É tudo unido, tudo contínuo, só existe o um. Isso é da essência desse caminho, tá bom? Quando eu olho para o mundo, não parece que é assim. Não parece absolutamente não, de jeito nenhum. Então, o que a gente diz? A analogia que a gente usa é como se fosse uma praia gigante, infinita, com infinitos grãozinhos de areia. Essa é a mente una. Tá? E um grãozinho dessa areia, um pedacinho bem pequenininho, resolveu ter teve uma ideia diferente. Porque quando o pai criou a sua criação, cria a sua criação, só existe uma diferença entre o Criador e a sua criação, entre o pai e o filho. E a diferença é, o pai cria o filho, mas o filho não cria o pai e nem cria a si mesmo. Então o filho, ele foi criado para ser o que ele foi criado para ser. Então ele é essa eternidade, ele é esse poder, ele é esse amor. Né? Ele não tem como ser diferente disso. Né? Mas esse pequenininho grãozinho de areia falou, eu quero, passou assim pela cabeça dele, vou fazer um pouco, quero fazer diferente. Como seria ser diferente do que o meu pai me fez para ser? Como seria, por exemplo, ter uma experiência de ser separado de tudo isso? Imagina a saia justa, né, gente? O Criador falou isso, como vai dar para fazer? Não vai dar para fazer isso, tá bom? Mas aí a grãozinho de areia insistia, mas eu quero ter essa experiência. E o Pai, na sua infinita compaixão e misericórdia, teve uma ideia. O que ele fez? Está lá na Bíblia. Um sono pesado caiu sobre Adão, né? Porque o filho é o Adão também, né? Na Bíblia. Ele só tinha um, né? Só o Adão. O sono pesado caiu sobre Adão. E aí, nesse sono, gente, ele sonhou a Eva. Ele sonhou o outro. Né? Diz a Bíblia que Deus tirou uma costela e criou esse ser, esse outro ser, que não era Adão. Então, quando Adão começou a sonhar Eva, ele viu alguma coisa que não era ele. Pela primeira vez, ele falou, poxa, isso aí não existia. Né? Então, ele começou a existir, então, pela primeira vez, a dualidade. O Adão aqui, a Eva lá. A Eva lá, Adão aqui. E logo, gente, a coisa que mais aconteceu foi que essa dualidade se multiplicou. Né? Vieram os filhos, veio Caim, o Abel, os 7, jum, 7 bilhões de pedacinhos, né, de separações. Então, por razões que depois a gente vai falar ao longo do trabalho. Mas, de uma forma geral, no sonho, enquanto Adão sonha, ele sonha com a dualidade. Tá? Uma coisa que não existe na realidade. A realidade é essa unidade que eu mostrei no começo. Mas nos sonhos, Adão está sonhando com a dualidade. E a outra coisa que está escrito, isso o Curso Milagres fala, olha que interessante. É outra frase boa essa. Ele diz assim, um sono pesado caiu sobre Adão e não existe nenhuma menção em toda a Bíblia de que ele tenha despertado. Tá bom? Então, o Adão sonhou, gente. Ele adormeceu e ele continua sonhando. Então, ele continua sonhando. Ou seja, nós, essa divisão toda que hoje a gente vê, essa separação toda que a gente vê hoje, essa diversidade que a gente vê, é parte desse sonho do Adão que está acontecendo agora. Desse Cristo, desse pedacinho de Cristo que está sonhando esse sonho. Dá para entender? E uma coisa interessante, né, que acontece é que cada pedacinho dessa separação tem a lembrança de que um dia nós fomos unidos, um dia a gente era uma coisa só. E aí esse pedacinho que se lembra é o pedacinho que nos move mesmo a buscar um outro caminho, a buscar uma outra forma, a buscar
a volta para casa, como o caminho do coração sempre descreve, né? Buscar voltar para casa. Todo o processo que Cristo passou e que Jesus passou, né? E que depois ele vai contar um pouco no caminho do coração, é um processo de despertar para perceber que nós estamos no sonho, é despertar do sonho e perceber que nós continuamos unidos como nós sempre fomos, que nós estamos sonhando o sonho da separação, né? Isso é super. Ele vai falar muito sobre isso no caminho do coração, né? Quais foram os processos e os exercícios que ele foi fazendo para despertar, né? O que aconteceu quando o Adão sonhou, gente, e percebeu que ele tinha separado, ele tinha criado uma separação? Porque, como a Cíntia falou, ele tem uma parte boa dentro de nós, de todos nós, que se lembra muito bem como é que era viver unido, né? Viver em unidade onde nada nos faltava, nada. Tudo nos era dado, nós tínhamos tudo, né? E de repente você se vê, por causa da sua vontade, pelo seu desejo, você se vê separado. O que o Adão sentiu naquele momento foi um baita medo, gente. Porque ele falou, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Então ele teve essa pequena ideia maluca, como o curso fala, e ele, em vez de falar, não, tudo bem, não vou sonhar, não, vou continuar aqui junto com o pai. Ele resolveu, ele insistiu em ter a separação, e na hora que ele experimentou a separação, que não era uma separação real, porque ele está só sonhando, ele sentiu medo. Morreu de medo porque ele se sentiu culpado por ter rachado, vamos dizer, fraturado aquela perfeição que existia no paraíso. Tá bom? Então, olha só, você tem o Adão olhando, se lembrando de como era tudo perfeito e vendo como está tudo mal agora, como está tudo quebrado, tudo dividido. Então ele morre de medo e ele foge para dentro do sonho em vez de voltar para casa. Ele foge, né? Ele foge cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e mais se divide, com muito medo, medo de ser apanhado por Deus e de ser punido por Deus. Então, isso é outra frase fundamental no trabalho, assim, que todos os medos que nós sentimos, todos, se você levar para a raiz dele, é o medo de nós sermos punidos. Por isso o medo da morte, que o Guila falou, né? Nós temos medo da morte, porque no dia que a gente se morrer, a gente vai ter que encarar Deus. E ele vai nos pegar, ele não vai nos punir por causa do que nós fizemos, porque a gente fez o pecado original, como a Bíblia chama. Então, todo o caminho do coração, como a Cíntia falou, gente, é no sentido de nos trazer de volta para casa e ver que é só um sonho, não está acontecendo nada. Não? No entanto, do ponto de vista do Adão, ele tem uma parte dentro dele que se lembra da verdade, onde tudo é amor, tudo é união e tudo é perfeito. E tem uma parte dentro dele que o curso e o caminho do coração chama de ego. Ego é a parte da mente que se sente separada, e essa parte separada da mente vive em medo. Tá? Então, na unidade, o amor existe e é a fonte de tudo. Na separação, na dualidade, que existe só no sonho, não existe na verdade, só existe um sonho, na dualidade, a emoção que domina é o medo, tá bom? Então só existem essas duas emoções. Todas as raivas, as frustrações, as coisas todas podem ser resumidas a isso. E nós vamos ver isso com muita calma, com muita generosidade, muita gentileza, muito amor. Não se preocupem, nós vamos ver isso devagarinho, tá bom? O processo todo que nós vamos conversar no caminho do coração é o processo de aumentando a nossa consciência disso que o Arnaldo estava falando, essa consciência da unidade, sabe? Nós vamos falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre o caminho do coração, aí nós vamos falar mais sobre isso, né? Então são 12 lições que nós vamos ter pela frente que vão fazer esse caminho gentil de volta para casa. E, gente, olha, é o caminho mais simples, o mais fácil, o mais rápido, o mais eficaz que eu já vi na minha vida, nos meus 40 anos de jornada, de estrada. Nós vamos contar para vocês agora um pouquinho, antes de entrar na coisa do caminho do coração. A gente falou que o caminho do coração está baseado em 3 pilares, né? 3 pilares. O primeiro,
que a gente falou era a presença, né? Vocês lembram? A presença é o estar aqui agora, né? O estar presente, é trazer a nossa consciência para o presente. O segundo deles é o Curso em Milagres, que é uma base muito forte, ele é uma base teórica forte, mas o Caminho do Coração vai falar todas as coisas que o Curso em Milagres fala, né? Mas a gente fez um resumo aí, um pouco da cosmogonia, né? Como o Arnaldo chama, a cosmogonia do Curso em Milagres, que também é a cosmogonia do Caminho do Coração. E o terceiro pilar que se assenta a esse trabalho é a meditação e a respiração, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho a respeito da respiração primeiro, depois eu falo um pouquinho mais da meditação e passo para a Silvia falar um pouquinho da meditação também, que ela tem muita experiência com isso. Então, a respiração é uma coisa, a gente fala sempre que para a gente ficar aqui no presente, para a gente ficar no presente, a gente volta para o corpo, né? Então, por exemplo, o Arnaldo tem feito com vocês a lembrança de si mesmo, né? Lembrar do corpo, o corpo está sempre no presente, né? A nossa mente é que vai para o passado e que vai para o futuro, o corpo não. O corpo está aqui, ele está sempre aqui no presente. Então, uma técnica, por exemplo, como a técnica da respiração, ela traz você de volta para o presente, né? Traz você para cá, né? E a respiração, olha só, por que ela é fundamental no caminho do coração, né? A respiração, o Arnaldo fala, né, que a presença nos conecta com a eternidade, né? A respiração nos conecta com o Pai. Como é que a respiração nos conecta com o Pai? Pra vocês terem uma ideia, olha, pai em aramaico, pai que foi traduzido como pai, é uma palavra que chama abum. Abum. Abum é um sopro divino. É o sopro que sai dessa unidade e que cria toda a criação, sabe? É o sopro, é a respiração. Então, no sopro divino, a gente é criado. No nosso sopro, nós criamos um monte de coisas, né? Então, a respiração tem muito essa união, sabe? Se a gente cria, se o Pai cria, nós criamos também através do sopro, da respiração, é um fluxo mesmo que vem, que passa por ele, passa por nós, passa por tudo, né? Passa pela unidade, né? Então a respiração é super importante aí porque ela nos conecta com a fonte, né? E um segundo ponto super importante é assim, a gente sabe que quando a gente fica tenso, a gente prende a respiração, não é? Se eu pedir para vocês prestarem um pouquinho de atenção agora, presta um pouquinho de atenção, não precisa mudar nada, só presta atenção como é que está a sua respiração. Você pega a respiração do bebê, por exemplo, o bebê, ele respira muito na barriga. Olha para ver se tem alguma respiração na barriga na sua respiração. A nossa respiração vai ficando mais curtinha, ela vai ficando só aqui em cima, né? Ela vai ficando só aqui. A gente vai se esquecendo desse respirar mais profundo, porque a gente fica tenso, a gente respira só aqui em cima. Quando a gente faz uma respiração mais profunda, mais abdominal, a gente volta para aquele estado do bebê. É um estado de relaxamento, de confiança. Acho que quem já viu um bebê dormindo assim no braço do pai, assim, sabe como é que é, um relaxamento total, né? Uma confiança completa. E é essa confiança que a respiração abdominal traz para a gente, né? Ele vai chamar isso de respiração do amor. Depois nós vamos ensinar isso durante o curso, né? A outra coisa que faz mais ou menos a mesma, você quer falar? Uma coisa interessante é que isso é uma coisa nova, assim, que os ensinamentos de Yeshua, né? Como a gente falou, como Jesus era chamado em aramaico, né? Eles estão muito apoiados em exercícios respiratórios, que eu nunca ouvi na minha vida. E acho que vocês também nunca ouviram, né? A igreja nunca trouxe isso, né? E ele fala nisso o tempo todo, assim, respirar e se conectar com o Pai, se conectar com o Criador, são a mesma coisa, respirar conscientemente, né? Então é a forma mais eficaz, mais rápida, mais à mão de todos nós, são os exercícios respiratórios. E nós vamos mostrar para vocês, né, ao longo do trabalho todo, junto, paralelo com o estudo do Caminho do Coração, como fazer a respiração do amor, que a Cintia acabou de descrever. Tá bom? É muito interessante isso, né? Isso é muito. Então, você vê que vai enriquecendo a nossa experiência
do cristianismo tradicional. Tá? Como eu falei para vocês, o caminho do coração não é contra o cristianismo, não é nada disso. Pelo contrário, ele vai acrescentar, vai iluminar muitos aspectos desse caminho que já existe há 2000 anos. Né? É. O outro ponto importante é a meditação, né? Na meditação, a gente vai encontrando esse lugar dentro de nós que lembra da separação, desculpa, que lembra da unidade, lembra da união. Né? Normalmente a gente está no cotidiano, na correria, nas coisas que a gente está fazendo, e a gente está sempre dentro da mente separada, a gente está sempre dentro da mente do ego. De vez em quando a gente entra na parte mais amorosa mesmo, mas raramente a gente se sente unido, né? Mas acho que todos vocês já tiveram experiências de união, né? Sabe aqueles momentos assim, sei lá, eu me lembro de um momento onde eu estava numa praia belíssima tal, e que a lua estava nascendo, estava cheio de algas, as algas ficaram todas prateadas tal, e eu senti aquele, uau, cara, eu sou essa praia, eu sou essas algas, eu sou essa lua, eu sou tudo, né? Eu estou unido, né? Todos vocês já tiveram experiências desse tipo, né? E de repente essa coisa, uau, às vezes as mulheres falam que tem isso, às vezes quando tem filho, no parto, e tem muitas experiências desse tipo, né? E a meditação é trazer essa experiência para o nosso cotidiano, sabe? A gente aprender a entrar nesse uau, nessa experiência da unidade, quando a gente quer, sabe? A gente vai, a meditação que a gente ensina é uma meditação ligada a um curso em milagres, ela é super simples, super fácil, e a gente vai ensinar e vocês vão perceber como dá para voltar, sabe? A gente fala que é assim, é como se a gente descobrisse o centro do furacão, o olho do furacão, né? Aquela parte dentro do furacão, o furacão está em volta e você está ali no centro super em paz, né? Super se sentindo conectado, né? Quer ver uma coisa que nós podemos fazer aqui agora, em 10 segundos, é sentir de novo o corpo que a gente fez no comecinho da reunião de hoje, né? Se você sentir agora, na sua cabeça, até lá embaixo, até os pés, dá para fazer? Bom, se de repente sente, você dá um pouquinho da sua atenção para isso, só. Se você não der atenção, não vai acontecer nada, mas se você der, de repente falou, uau, parece que alguma coisa mudou, né? Simples assim. A gente reencontra essa paz, esse silêncio, né, que sempre está aqui, sempre. Eu é que não vejo, eu é que acho que não, porque eu estou imerso nos meus pensamentos, no furacão, como a Cíntia falou. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o próprio caminho do coração e eu vou falar para vocês da minha experiência do caminho do coração, tá? Como é que tem sido, o que me toca profundamente no caminho do coração. Uma coisa, acho que a coisa que mais me toca no caminho do coração é assim, a voz que fala, que dita o caminho do coração, ela tem a consciência crística, mas essa voz já viveu nessa terra e viveu como um Jesus, né? Então essa voz, ela tem algumas características, assim, essa consciência, ela tem umas características que são maravilhosas. Acho que uma característica que eu adoro é assim, ele fala assim, eu venho para cá para estar com vocês exatamente onde vocês estão. Não venho para julgar vocês, eu não venho para criticar vocês, eu venho só para dizer para vocês que nós estamos juntos. E aí ele vai falando isso, ele fala 1, 2, 10, 20, 30 vezes de formas diferentes, falando assim, eu estou do seu lado. E é claro que ele está do nosso lado, nós somos a unidade, então ele tem que estar do nosso lado, né? A consciência crística inteira é quem nós somos de verdade. Mas a gente não reconhece isso, né? A gente se sente sozinho, né? E ele vai reafirmando isso, dizendo assim, olha, eu tô aqui, tá? Tô aqui. E ele vai criando uma relação com a gente, que é uma relação de intimidade, sabe? Assim, é um brother, é um irmão, assim, sabe? É o cara que tá aqui do seu lado. Então ele falou para Helen, que foi quem editou o Curso em Milagres, ele falou assim, a Helen passou a tarde inteira procurando um casaco. E ele virou para Helen e falou, por que você não perguntou para mim?
Você podia ter perguntado para mim, eu dizia para você exatamente onde você ia encontrar o casaco que você queria. E você vira e fala assim, imagine que eu vou falar com Jesus para pedir para ele me dizer onde que eu compro o casaco, né? Foi isso que eu pensei quando eu ouvi essa história. Mas agora que eu entendo que assim, que eu não estou perguntando para ele, eu estou perguntando para mim mesma, para essa parte maior minha, né? Eu não estou perguntando para alguma coisa que está fora de mim, eu estou perguntando para alguma coisa que está dentro de mim, sabe? Então essa familiaridade que a gente vai tendo dentro do curso com esse ser maior que nós somos, ela é impressionante, assim, ela é muito bonita, isso vai ampliando a gente, sabe? Assim, você vai se sentindo mais, assim, não mais do ponto de vista do ego, assim, sabe? De eu sou melhor, não é isso. Você vai só tendo mais consciência. Então, por exemplo, eu tenho alguma questão, eu peço ajuda, sabe? Assim, peço ajuda para quem? Para essa parte minha maior, sabe? Para essa parte que entende melhor as coisas do que eu aqui, presa na minha consciência egóica, né? Então essa foi uma das coisas que me encantou no curso, né? Essa coisa de pedir ajuda, gente, é maravilhoso no caminho. Vocês vão se acostumar com isso, viu? A reconhecer que nós não estamos sozinhos mesmo, de verdade, em qualquer situação. Olha só, desde as grandes até as pequenas. E a gente vai se habituar, como nós nos habituamos já, a pedir essa ajuda. E falar, cara, dá uma força aqui, eu não estou sabendo o que fazer. Você não costuma ter essas situações? Pô, o tempo todo, né? Puxa, que saia justa, o que eu faço? O que eu falo, né? E, cara, eu não me lembro de nenhuma vez em que não me tenha vindo algum tipo de inspiração, algum tipo de coisa que passou. Eu falei, putz, é isso, bora fazer isso, bora falar isso. É incrível. E nós vamos nos habituar a fazer isso, porque hoje nós nos habituamos a achar que estamos sozinhos. A gente acredita firmemente que nós estamos separados, né? É o sonho do ego, né? O sonho da separação. A gente fez força para burro para viver esse sonho. E agora a gente está voltando e reconhecendo que não precisa ser tão difícil assim, não precisa ser tão complicado. E eu garanto para você, isso vai ficar parte da sua rotina. Viu? É como se você estivesse andando com alguém do seu lado, um grande parceiro, um grande companheiro, sábio para burro, que legal, amoroso toda a vida. Acho que uma outra coisa que encanta a gente nesse caminho é a gentileza, sabe assim? Ele diz, olha, eu venho para falar com você exatamente onde você está. O que significa onde você está, né? Nós estamos aqui na consciência do ego, nós estamos separados, nós estamos apanhando desse mundo. E aí ele fala, não, eu venho exatamente onde você está, sabe assim, para te ajudar. É claro, né? Por que uma consciência maior aqui, da qual eu faço parte, não vem ajudar essa parte minha que está sonhando, né? Por que não, né? Se você acha que você está para além de qualquer ajuda, gente, se isso te passou pela cabeça, se você fala assim, não, acho que meu tempo já passou, eu acho que não tem mais salvação, esquece, tá bom? É isso que assim você está falando, esquece, tá bom? Porque ele vai pegar você exatamente onde você está. Seja lá a fantasia que você tenha, do pecado que você tenha cometido, tá? Nada, não se preocupe, nada sobre isso. Aliás, você jamais vai ouvir qualquer palavra de crítica, qualquer julgamento vindo dele, vindo dessa voz durante todo o trabalho, todo o curso. Jamais, jamais. Nenhuma reprimenda, nada. Você não devia ter feito isso, menino. Jamais, jamais. Ele vai sempre te dizer, pô, que legal que você fez isso, porque você pode aprender isso. Pô, que legal, né? É muito interessante, né? Ele fala assim, será que não está na hora de você fazer isso e aquilo, sabe? Assim, ele não vai falar assim, você tem que fazer isso e aquilo, não. Ele fala, você não acha que não está na hora? Você não acha que já sofreu bastante? Você não acha que está na hora de você fazer umas escolhas diferentes? Então tem essa delicadeza, sabe, assim, no curso. E isso encanta a gente muito, né? É por isso que a gente quis compartilhar com vocês, viu, gente? É muito legal. É muito bom, gente. Vai ser muito bom. A gente queria, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como o curso vai ser mesmo, mas a gente queria antes disso ler para vocês a introdução do curso. É uma pagininha só, é rapidinho, é muito bonito e acho que vocês vão gostar.
Ele diz assim, olha, eu te prometo, começa assim, eu te prometo, se você se comprometer completamente a despertar do sonho que você tem sonhado, desde que as estrelas começaram a aparecer nos céus, e se o seu único desejo é ser apenas aquilo que Deus criou, então deposite no altar do seu coração, com cada respiração, tudo aquilo que você pensa que sabe, tudo aquilo que você pensa que precisa, e olhe amorosamente para cada lugar em que o medo tenha feito morada na sua mente. Olhe amorosamente para cada lugar onde o medo fez morada na sua mente e permita que a correção venha. Ela vai vir. Ela vai vir. Independente de como você experimenta tudo isso, ela vai vir. E o dia e o momento surgirão e toda a sua dor, medo, sofrimento terão desaparecido. Como um vento que empurra a espuma das ondas, revelando a limpidez do oceano abaixo de você. Você sentirá em todo o seu ser que nunca houve o sonho. Algumas memórias vão permanecer com você, e você saberá que em algum lugar você deve ter sonhado um sonho ou tido um pensamento, perguntando-se de como seria ser de uma forma diferente daquilo que Deus criou. Mas isso será um leve eco que não deixará rastros em você. No seu coração, você sorrirá gentilmente, independente das circunstâncias em que se encontrar. Haverá uma paz do topo da sua cabeça à ponta dos dedos dos pés, e essa paz caminhará à sua frente onde quer que você vá. Ela entrará numa sala antes que seu corpo entre, e aqueles que estão se tornando sensíveis vão perguntar: quem é esse que está vindo à minha casa? E alguns até dirão: vejam, acredito que o Cristo veio para jantar, e você será aquele, pois isso é o que você é, o Cristo eterno. Olha só. Bonito, né, gente? Forte, né? Sabe o que é melhor, gente? Isso é pura verdade, viu? O ego reage quando ouve. O Cristo veio apresentar. Que isso, né? Eu, Cristo? Não. Que arrogância. Ele vai mostrar gentilmente, amorosamente, carinhosamente que essa é a única verdade de quem você é. E nós nos esquecemos disso há milênios atrás. E agora é um caminho de voltar para casa, gentil, amoroso, e nós vamos fazer isso todos juntos, tá? Que é a melhor parte. Então, muito bom, muito bom.